Quero agradecer ao Senhor, Deus, pela vida de cada irmão que está aqui. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Senhor, nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor, ó Deus, ministrou essa palavra no meu coração, que o Senhor possa também ministrar, ó Deus, essa palavra no coração dos meus irmãos. Porque de mim mesma, Deus, eu não tenho nada de bom para oferecer a quem quer que seja, Pai. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, repreender a Satanás, no sentido de que ele não venha, ó Deus, roubar essa palavra, matar essa palavra, destruir essa palavra no coração dos meus irmãos. Que o coração de cada um dos meus irmãos seja terra fértil, ó Deus, para receber a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Amém. A palavra de hoje, meus irmãos, ela está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 17. Eu vou ler para os irmãos. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estavam indo à guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Então, irmãos, o título da mensagem essa noite, baseada neste texto de 2 Samuel 11, de 1 a 17, é o seguinte: um lugar sutil e perigoso chamado zona de conforto. Eu fui fazer uma pesquisa para definir o que significa esse termo, zona de conforto. E é o seguinte:
Zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não lhe causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde o indivíduo não se sente ameaçado. Na verdade, parece um ótimo lugar para se estar, não é verdade? Longe do medo, da ansiedade, onde nenhum risco iminente pode atingir a sua vida. Mas, na verdade, é um engano. A zona de conforto ela pode ser uma armadilha que o diabo tem usado bastante, principalmente nos dias de hoje. Lendo o texto de Samuel, podemos identificar 5 observações importantes sobre uma vida pautada na zona de conforto. A primeira observação importante, irmãos, é que a zona de conforto ela nos afasta do centro da vontade de Deus. No versículo 1, nós podemos ver o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram todos os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. A primavera, como é dito aqui, era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Era pecado, ou Davi estava errado em usufruir do conforto do palácio, da vida que Deus tinha dado para ele? Não era errado. Mas naquele momento, sim. Naquele momento era errado ele não estar juntamente com o seu exército. Era errado, sim, ele estar levantando tarde e passeando no seu palácio, enquanto o seu exército estava em guerra física, em guerra emocional e em guerra espiritual. Então, a zona de conforto, ela nos afasta do centro da vontade de Deus. Eu deixo aqui para vocês um alerta, que serve para mim, eu já experimentei isso. Todas as vezes que nós ignoramos a vontade de Deus, ou que nós ignoramos a sua voz, nós nos colocamos em perigos inimagináveis. Davi não imaginava o peso das consequências das suas más escolhas. Ele não imaginava que ter ficado ali naquele momento em que era para ele estar em guerra com os seus soldados, iriam trazer tantas consequências desastrosas, não só para ele, mas para os seus filhos também. A segunda observação importante, irmãos, é que a zona de conforto nos torna egoístas. No versículo 2 diz o seguinte: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então, aqui diz que ele levantou nesse dia, né? Aqui diz que ele se levantou tarde e foi passear pelo terraço, como se tudo estivesse bem, como se a vida estivesse na mais perfeita harmonia. E o egoísmo tem roubado das pessoas, meus irmãos, possibilidades maravilhosas de cooperarem no avanço do reino de Deus. Como essa pandemia, esse período que nós temos vivido, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, como esse período tem sido revelador. Deus tem usado esse tempo que nós estamos vivendo para nos mostrar grandes coisas. E eu vou citar uma delas. Ficou evidente, ficou gritante o desinteresse de muitos irmãos. Pois quem quis estar em comunhão com a igreja, esteve. Quem quis participar dos cultos online, participou. Quem quis assistir às transmissões dos grupos familiares, via Zoom, via Meet, acessou. E quem não quis, meus irmãos, simplesmente não tem nem desculpa para dar. E muitos cristãos ficaram tão
acomodados, tão confortáveis, que hoje se torna até difícil trazer esses irmãos de volta. Tamanho o comodismo no qual eles se encontram hoje. E tudo isso pode parecer tão pequeno, pode parecer tão insignificante, né, tão irrelevante, mas, na verdade, isso mostra o coração desses irmãos, revela o coração deles. Revela se o coração está disposto em renunciar, revela se o coração está disposto em sacrificar, revela se o coração está disposto a abandonar a sua zona de conforto. E Deus, nessa pandemia, irmãos, Deus está nos ensinando, Deus está nos preparando para o fim. E aqueles que não se despertarem para isso, aqueles que não se atentarem, eles não terão forças quando as coisas começarem a piorar, porque elas vão piorar. A palavra do Senhor garante isso, que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E aqueles que não estiverem ligados no Senhor, com a sua vida não pautada na sua zona de conforto, mas pautada no Senhor e nos seus mandamentos, essas pessoas não vão suportar. Elas vão sucumbir. A terceira observação importante, meus irmãos, é que a zona de conforto nos torna insensíveis à vontade de Deus. No versículo 3, diz o seguinte: e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. O que acontece com esse episódio? Davi conhecia o coração do Senhor, Davi conhecia a Deus. Davi sabia perfeitamente o que agradava a Deus e o que o desagradava. Ele foi buscar informações sobre aquela mulher. Ele poderia ter visto aquela cena, a mulher estava de cá, ele devia ir para lá. Mas não, ele continuou ali e ele não parou nisso. Ele foi buscar saber informações sobre ela. Ele soube o nome dela, ele soube de quem ela era filha, e ele soube, inclusive, o nome do marido dela. E nada disso impediu Davi de cometer pecados e desagradar o coração do Senhor. Então, naquele momento, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo de tudo que agrada e desagrada o Senhor, ele se tornou insensível a tudo isso e prosseguiu no anseio de satisfazer os seus desejos. Quantos cristãos, irmãos, têm deixado de viver uma vida extraordinária nas mãos de Deus, por amor à sua zona de conforto? Quantos cristãos têm virado as suas costas às coisas que Deus tem pedido a eles, dizendo não ao seu crescimento espiritual? Ah, tá bom, eu oro aqui uma vez na semana, eu vou escolher um culto aí para mim participar e tá bom demais. Afinal de contas, Jesus já está no meu coração e o meu nome já está escrito no livro da vida. Então, cada um que se vire, eu vou fazer minha parte aqui de qualquer jeito. Afinal de contas, a salvação é individual. Quantas pessoas não são assim? Quantos cristãos não são assim? Cristãos de banco, que frequentam só o domingo e para eles está passando de bom, porque a salvação eles já conquistaram, né? Já conquistaram. Então, os outros aí já não é problema meu, né? Cada um que lute. A quarta observação importante, meus irmãos, é que a zona de conforto nos torna manipuladores. Do versículo 4 ao 17, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco na sua casa.
Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o em combate, onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Então, aqui, nessa quarta observação, nós podemos ver que a zona de conforto nos torna manipuladores. Porque Davi usou a sua posição de rei para se deitar com uma mulher casada, trouxe o marido dela da guerra para Jerusalém, no intuito de esconder tudo aquilo que ele tinha feito. Ele tentou de tudo para que aquele homem voltasse para casa, para que aquele homem se deitasse com a sua mulher, para que a gravidez dela caísse nas costas de Urias e não de quem realmente tinha praticado o ato. Então, ele usou todas as engrenagens que ele tinha a seu favor, como rei, para esconder aquilo que ele tinha feito. Só que ele se esqueceu que ele não escondia isso de Deus. Deus viu tudo. Quem não deveria, quem não poderia de forma alguma ver uma coisa daquelas, assistiu a tudo. E colocou, irmãos, Urias para levar a sentença de morte nas suas próprias mãos. Urias entregou a carta, onde estava escrito que era para colocar ele na frente da batalha para ele morrer. Terrível isso, né? Então, com tudo isso, mostra o quanto Davi foi manipulador. Ele não pensou em momento nenhum que ele estava tirando a vida de um inocente, que ele estava expondo uma mulher que não tinha culpa, porque ele mandou buscar ela, ele era o rei. Ele não pensou em ninguém, ele pensou só nele. E ele fez tudo o que estava ao alcance dele para tentar esconder as coisas erradas que ele praticou. A quinta observação importante, irmãos, é que a zona de conforto nos sujeita a colhermos consequências terríveis. Se os irmãos tiverem curiosidade, eu creio que alguns aqui conhecem a história, nos capítulos seguintes a esse episódio trágico, onde Davi comete adultério com Batseba, a gente vê que a história não acabou ali. Depois disso tudo, Deus envia Natã para estar com Davi, e Natã confronta Davi, e o profeta fala para ele que Deus tinha dado tudo para ele, e que se fosse pouco, Deus teria dado mais. Ele não tinha o direito de fazer o que ele fez. E nós vemos aí que depois dessa visita do profeta, o filho primogênito de Davi, que é Amnon, estuprou a sua irmã Tamar. Tamar também era filha de Davi, mas ela era irmã de Amnon por parte de pai apenas. Só que ela também era irmã de Absalão. Só que de Absalão, ela era irmã de pai e mãe. Então, o que acontece? Amnon estupra sua irmã, Absalão ficou sabendo.
Davi também ficou sabendo, só que a Bíblia diz que ele ficou furioso e não fez nada. Absalão esperou por 2 anos que o pai tomasse uma atitude a respeito do que Amnon tinha feito. E como ele viu que já tinham passado 2 anos e o pai não tinha feito nada a respeito do assunto, a não ser ficar furioso, ele começou a planejar a morte de Amnon. E ele fez isso. Ele planejou a morte de Amnon, não só pelo que ele tinha feito com a irmã dele. Teve outro motivo também, mas isso colaborou bastante. E o filho abusa da irmã. O outro irmão vai para defender a sua irmã. Mata, planeja a morte do irmão. Ele disse para as pessoas que fizeram que ele assumiria toda a responsabilidade. E não parou aí. Absalão começou a conspirar contra o próprio pai. Ele passou a tramar uma forma de tirar o pai da posição que ele estava. Então, irmãos, a palavra do Senhor disse ali através do profeta Natã que a espada nunca mais se apartaria da casa de Davi. E isso aconteceu até o fim dos seus dias. Então, eu penso que Davi jamais imaginou que talvez aqueles minutos, aqueles instantes com aquela mulher trariam frutos tão terríveis para a vida, não só para a vida dele, para a vida da sua família. A família dele foi destruída com isso. Agora, eu quero perguntar uma coisa. E você? Qual tem sido a sua zona confortável? É o seu emprego, com um salário gordo, a sua vida financeira? É o seu casamento? É a casa do papai, da mamãe? É aquele namoro que você sabe que desagrada a Deus, mas você mantém? Eu não sei. Eu não sei qual tem sido a sua zona de conforto. Mas você e Deus sabem. O Senhor sabe exatamente o que tem segurado a sua vida, o que tem impedido você muitas vezes de crescer espiritualmente. Às vezes a sua vida espiritual não rompe por falta de posicionamento seu. O Senhor está sempre pronto. Deus está sempre acessível. Mas muitas das vezes a gente se acomoda, a gente se envolve tanto nas coisas do dia a dia, que mal a gente ora, mal a gente lê a Bíblia, mal a gente tem aquele nosso tempo de intimidade com Deus, que é tão importante, irmãos. É primordial para a nossa vida como cristãos. Então, nesse momento, meus irmãos, eu quero orar com vocês. Orar com vocês e vamos dizer ao Senhor, vamos dar ao nosso Deus, ao nosso Pai, a liberdade que Ele precisa para Ele agir, para Ele mover nas nossas vidas, em toda e qualquer área que Ele julgar necessário. Para que nada, nem ninguém nos impeça de vivermos aquilo que Deus projetou para nós. Porque um dia, irmãos, nós estaremos diante do Senhor e nós não vamos ter como nos desculpar. Nós não vamos ter a quem culpar. Foi culpa do pastor, foi culpa da pastora, foi culpa dos irmãos. Não. Ninguém vai responder pela sua vida, assim como você também não vai responder pela vida de ninguém. Ali cada um vai dar conta de si. E que dia terrível será aquele? Então vamos orar, meus irmãos. Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Vamos fazer esse pedido ao Senhor, dar essa liberdade para eles, mas eu quero dizer, aqueles que orarem, dando ao Senhor toda e total liberdade para agir nas suas vidas, você pode ter certeza, Deus vai mover, Deus vai fazer. Então, se você quer continuar na sua zona confortável, não ore, porque se você orar, Deus vai fazer. Deus vai mover, Deus vai mexer com você. Ele vai tirar de você as suas escoras. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida dos meus irmãos, Pai.
Deus, eu não conheço a vida deles, eu não estou ali na intimidade do dia a dia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o levantar e o deitar dos meus irmãos, e o Senhor sabe, ó Deus, tudo aquilo que muitas das vezes tem impedido os meus irmãos de viver uma vida plena, Deus, uma vida livre com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada vida aqui presente, Deus. Que os meus irmãos, ó Pai querido, sejam visitados pelo Senhor de uma forma extraordinária, Deus. E tira mesmo, Deus, tira tudo aquilo que tem atrapalhado o mover de Deus na vida dos meus irmãos. Tira tudo aquilo, Deus, que tem travado o crescimento deles, que tem impedido eles, ó Deus, de se desenvolverem na vida com o Senhor, na vida com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir isso. E eu já te agradeço por fé, Deus, porque eu sei que o Senhor fará, não porque eu estou pedindo, Deus, ou porque meus irmãos oraram, mas porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, e a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Amém, glória a Deus. Você que Deus tem comunicado no seu coração, para que você se envolva mais com a obra de Deus, não sei, para que você faça um curso como que a Bela fez, a Débora, eu mesma. Se Deus tem comunicado isso no seu coração, em nome de Jesus, aproveite que nós temos uma liderança que ama ao Senhor, uma liderança aliançada com missões. Aproveite isso, meus irmãos. Comunica com seus líderes. Pastor, pastora, Deus tem falado isso ao meu coração, eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês me estendam a mão, vamos orar juntos, ver de que forma que nós juntos possamos fazer isso. Mas não deixem, irmãos, essa oportunidade passar, porque eu conheço pessoas que oram pelo que nós temos aqui, oram por uma liderança comprometida e apaixonada da forma que nós temos aqui. Então não deixe, se Deus tem comunicado com o seu coração, em nome de Jesus, não deixe a oportunidade passar. Amém?